Olá, meus amores, tudo bem com vocês, crianças? Espero que vocês estejam bem. Hoje é sexta-feira, não é? Espero que vocês estejam tendo uma ótima tarde, né? O início de uma ótima tarde. Estamos encerrando a semana e, graças a Deus, conseguimos cumprir todas as nossas tarefas no decorrer da semana. Hoje nós temos aula de português e em português nós vamos estudar um conteúdo bem legal, bem divertido. Nós vamos iniciar a unidade 3. Nessa unidade, criança, a gente vai trabalhar sobre o castelo. Nós vamos fazer atividade referente à construção. E aí, vocês já viram algum castelo na vida de vocês? Vocês sabem o que é um castelo? Para que serve um castelo? Aí no livro de vocês, de língua portuguesa, lá na página de número 52 e 53, na unidade 3, tem a imagem lá de um castelo. Olha aí, bem no livro de vocês, lá no cantinho, tá fazendo algumas perguntas assim, acompanhe comigo. Diz assim, que construção é esta? É aí nesse desenho, qual é essa construção? Do que ela é feita? E você conhece algum castelo? Você já viu algum castelo? Esse castelo aí que aparece nessa imagem, crianças, ele é feito de gelo. Olha só que interessante, um castelo de gelo. Bem aqui embaixo está dizendo uma curiosidade sobre esse castelo. Olha, castelo feito de gelo. E esse castelo ele existe lá na China. Já ouviram falar nesse país? A China. Foi lá que foi construído esse castelo de gelo. Ela é conhecida como a Cidade do Gelo. Que interessante, olha só, um castelo bonito. Já pensou alguém morar dentro de um castelo desse? Um castelo de gelo, né? A pessoa vai morrer de frio. Bem interessante, observem, olhem aí, analisem bem a imagem, observem que é muito curioso. Terminando, nós vamos fazer a atividade, vamos ler primeiro um pequeno texto ainda, uma curiosidade sobre essa construção, sobre os castelos. Hoje em dia já não existem tantos castelos como antigamente, né? A gente vê muito assim, nós conhecemos os castelos por causa dos contos de fadas, não é verdade? Vocês já ouviram falar em contos de fada? Quais são os contos de fadas que vocês conhecem? A gente tem aí o conto de fada da Rapunzel, que foi prisioneira de um castelo. A gente tem o Shrek, né? Quem gosta de assistir o Shrek? A Fiona também, que ficou presa no castelo. E é uma princesa que também mora, né, com os pais em um castelo. A gente tem a Rapunzel, Shrek, quais são mais? Vão me lembrando aí, tem a Princesa e o Sapo, tem tantas historinhas aí, né, crianças, contos de fadas aí, que dentro desses contos de fadas sempre tem aí um castelo para contar a história, né? E aí tem uma curiosidade bem legal na página 54 do livro de português, acompanhem aí, diz assim mesmo. Os primeiros castelos datam de muitos séculos, muito tempo atrás, quando a gente nem existia ainda. Hoje ainda existe, na verdade, alguns castelos, mas não no Brasil. No Brasil já não tem mais, por quê? Não tem mais, no Brasil não existe príncipe, princesa, rainha, né? Que eram eles que viviam em castelo, que nós chamamos de famílias monárquicas. São famílias que na época eles eram da monarquia, então eram chamados príncipes, as princesas, e eles viviam em castelo. Na Europa, que é um lugar bem distante da gente, existem ainda princesas e príncipes e rainhas, né? A Inglaterra, por exemplo, ela é governada por uma rainha. Vocês já ouviram falar dessa rainha? Conversem aí com os pais de vocês que eles vão contar para vocês, é uma curiosidade bem legal. E eles ainda vivem em castelo. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem, né? Nós somos governados aí pelos políticos, não é verdade? Bora continuar o texto. Neles viviam o rei, sua família, cavaleiros, soldados e vários criados. Os castelos eram construídos, em geral, em terrenos bem altos para garantir uma visão ampla da região e manter a segurança contra invasores. Muitas histórias de princesas e príncipes se passam em castelos. Você conhece alguma dessas histórias que estão aqui embaixo? Tem umas imagens, olha, tem a princesa e a ervilha. Já ouviram essa história da princesa e da ervilha? Tem a história da Bela e a Fera, olha só, é uma história bem legal, eu gosto até de assistir, já assisti o filme, é bem legal. E tem a Bela Adormecida também, que é uma outra historinha que é construída dentro de um castelo. Já ouviram essa historinha da Bela Adormecida? Já assistiram o filme? Tem um filme também da Bela Adormecida, não é?
E aí, crianças, olha uma curiosidade bem legal, tá vendo? Os castelos, antigamente, eles eram construídos bem alto, né? Por quê? Como é que tá falando no texto? Por que eles eram construídos em um lugar bem alto? Que era para que os soldados, o rei, né? Os cavaleiros da época tivessem uma visão melhor de todo o território e também para ficarem protegidos contra os invasores. Lá na página de número 55, a primeira questão diz assim mesmo: que outras personagens costumam aparecer nas histórias que se passam em castelos? Além dessas aqui que nós falamos, desses personagens, quais são os outros personagens que as histórias se passam em castelo? Escreva aí para mim. Na questão número 2, tem aqui tem a imagem de um castelo, de uma fada e de uma princesa. Vocês vão desembaralhar essas letras que estão aí todas embaralhadas, tá bom? E vão escrevê-la em ordem, a palavra, vão descobrir que palavra é e vão escrever aí, olha, nesses quadradinhos, tá bom? Nesses papeizinhos aí que estão pendurados, tá? Criança, façam com bastante atenção atividades de vocês. Qualquer dúvida é só chamar a professora, qualquer curiosidade. Se vocês tiverem alguma coisa também para compartilhar, que vocês sabem, é só mandar um vídeo lá no grupo ou mandar um áudio pra gente escutar, tá bom? Meus amores, terminando lá a atividade do livro de língua portuguesa de vocês, peguem um livro do Pedal, volume 1, aquele verdinho. Nós vamos fazer a atividade da página de número 35 e 36. Na página de número 35 tem um texto que vocês vão ler junto com o responsável de vocês, tá bom? Que se chama Amarelinha. Vocês vão ler esse texto e vão enumerar cada linha do texto, tá bom? Colocar o número 1, número 2, número 3, número 4, até o finalzinho. Lembre-se, para enumerar cada linha. Na questão número 2, diz assim: em dupla, escrevam uma lista dos nomes que aparecem na letra da canção. Na canção da Amarelinha estão aparecendo os nomes, tanto nomes femininos quanto nomes masculinos. Vocês vão classificar esses nomes, tá bom? E escrever aqui nesse quadrado, olha, nomes de meninos, vão escrever só os nomes de meninos, fazer essa listinha. E no outro os nomes de meninas, tá? E na questão número 13, a gente vai fazer um pequeno ditado. Eu vou ditar algumas palavrinhas aqui, tá, crianças? E aí vocês vão escrever aí, são 8 palavrinhas. Vocês vão escrever nessa linha que tá aí, tá? Escrevam aí a primeira palavra, bico. Depois da palavra bico, escrevam a palavra cacau. Depois de cacau, escrevam doce. Depois de doce, escrevam a palavra feijão. Em seguida, a palavra gato. Depois de gato, a palavra hélice. Presta atenção, olha, a palavra hélice começa com que letra? Tem o som de E, mas não começa com a letra E, né? Depois, escrevam a palavra jacaré. E por último, a palavra leão. Tá? Crianças, façam com atenção o ditado, tirem foto e mandem para a professora. Hoje a gente não vai trabalhar a disciplina de ciências, tá bom? Vamos trabalhar apenas de língua portuguesa, sexta-feira, né? Então, bora dar um desconto aí para vocês darem uma relaxada. A gente vai continuar falando sobre higiene no nosso conteúdo de ciências, mas na próxima aula, tá bom, crianças? Tenham uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Tchau, tchau!